Capítulo 4 O Grande Inimigo em Comum Parte 1 O ar ao redor de Hades e Goku vibra com a energia do confronto. Hades, apesar do ferimento sangrento e fumegante em seu ombro, tem um sorriso de triunfo. Ele segura Goku firmemente pelos cabelos, erguendo-o no ar com uma mão, enquanto sua outra mão se fecha em um punho ameaçador, pronto para desferir o golpe final. O rosto de Goku, ainda marcado pela dor e pela exaustão, reflete uma nova determinação. Seus olhos, embora doloridos, se fixam em Hades com uma intensidade feroz. Ele sabe que a Terra e Gohan dependem dele. Isso acaba aqui, Kakaroto! Hades vocifera, sua voz cheia de ódio e satisfação. Você foi fraco, sentimental, e por isso vai pagar! A poucos metros dali, Piccolo observa a cena com uma mistura de fúria impotente e desespero. Seus músculos estão tensos, mas ele está ofegante, exausto de sua última descarga de energia. Ele vê a intenção assassina nos olhos de Hades e sabe que Goku não tem como escapar daquela posição. A mente de Piccolo trabalha febrilmente, buscando uma solução, um último recurso. Mas a supremacia de Hades é esmagadora. O terreno rochoso e árido em que se encontram parece ressoar com a aura escura do desespero. Enquanto Hades ergue o punho para o golpe final, Goku, com um último e desesperado esforço, move-se, não para escapar, mas para agarrar Hades. Ele sabe que sozinho não pode vencer. Seus olhos encontram os de Piccolo por uma fração de segundo, e uma comunicação silenciosa e urgente passa entre eles. É um pedido, um sacrifício. Com um grito de guerra, Goku agarra Hades por trás com ambos os braços, envolvendo o Saiyajin inimigo em um abraço de urso, apertando-o com toda a sua força remanescente. Seus músculos musculosos se contraem e as veias saltam em sua testa enquanto ele imobiliza Hades, que grunhe de surpresa e raiva com o movimento inesperado. O ferimento no ombro de Hades é pressionado, causando-lhe ainda mais dor, e ele se debate, tentando se soltar do aperto de Goku. "O que você está fazendo, Kakaroto?" Hades grita, sua voz estrangulada pelo esforço e pela dor. "Solte-me, seu tolo! Você vai morrer!" Goku não responde. Ele aperta ainda mais, seus olhos fixos na expressão de Hades. Seu corpo está tremendo de esforço, e ele sabe que não poderá manter o Saiyajin por muito tempo. Ele precisa de Piccolo. Sua voz, rouca e forçada, finalmente rompe o ar. "Piccolo!" Goku grita, com toda a força que lhe resta. "Agora! Ataque nos dois! Acabe com isso!" A exigência de Goku atinge Piccolo como um raio. Seus olhos se arregalam em choque e desencanto. A exigência é clara. Goku está oferecendo sua própria vida para que Piccolo possa desferir o golpe final em Hades. É um sacrifício impensável, uma decisão de coragem e desespero que contraria tudo o que Piccolo conhecia sobre a autopreservação. O Namekuseidin, um ser de natureza maligna e individualista, nunca imaginou tal ato de abnegação. A fúria de Piccolo mistura-se com uma pontada de respeito relutante pela determinação de Goku. Ele sabe que essa é a única maneira. Ele tem que fazer isso. Ele não pode hesitar. Se ele falhar, Hades escapará e a Terra estará condenada. E talvez em um canto escuro de sua mente haja a chance de que, com Goku fora do caminho, ele possa se tornar o guerreiro mais forte do planeta. Piccolo fecha os olhos por um momento, concentrando-se. Seus braços se estendem à frente, os dedos indicadores se juntam e uma pequena esfera de energia começa a se formar entre eles. Desta vez, a concentração é absoluta. Ele canaliza todo o seu ki, toda a sua fúria e desespero para essa única técnica. A esfera cresce rapidamente, pulsando com um brilho intenso e ameaçador, um som de zumbido agudo preenchendo o ar. A técnica é o Makanko-Sapo, um raio perfurante e mortal. Hades, preso no abraço de Goku, sente a energia crescente de Piccolo. Seus olhos se arregalam de horror quando ele percebe a intenção de Goku e o poder que Piccolo está reunindo. "Não, você não faria isso, Kakaroto. Você não se sacrificaria por esses vermes terrestres."
Seu tom de voz muda, de arrogância para desespero aterrorizado. Ele se debate com ainda mais força, tentando se soltar do aperto de Goku. Mas é inútil. Goku o mantém firme. Macanco-sapo! Piccolo grita, seus olhos fixos em Raditz e Goku. O raio perfurante e dourado dispara da ponta dos dedos de Piccolo com uma velocidade incrível. Ele corta o ar com um som sibilante, um feixe de pura energia destrutiva que se lança diretamente em direção aos dois Saiyajins. O brilho da técnica ilumina a paisagem desolada. Raditz berra de pavor e dor. Ele sente o ataque se aproximando, mas está imobilizado pelo aperto de Goku. O raio o atinge em cheio, não no ombro ferido, mas diretamente no peito, atravessando-o e, por consequência, também atravessando o corpo de Goku que o segura. Um clarão intenso e uma explosão ensurdecedora preenchem a área. Fumaça e detritos voam para o alto, cobrindo a visão por um instante. O impacto é tão forte que a rocha atrás de onde Raditz e Goku estavam é pulverizada. Quando a fumaça se dissipa lentamente, a cena é devastadora. Raditz está de pé, cambaleando, seu corpo contorcido em agonia. Há um buraco fumegante em seu peito, uma ferida mortal que o atravessa de um lado a outro. Sangue jorra de sua boca e da ferida. Seus olhos estão arregalados de dor e descrença. Sua armadura está rachada e carbonizada no local do impacto. E pendurado em seus braços, mas já sem vida, está Goku. O mesmo buraco, o mesmo ferimento fatal atravessa seu corpo. Seus olhos estão vazios e sua expressão final é de paz, de alguém que cumpriu seu dever. Seu corpo, antes tão vibrante, agora está flácido, sem vida. Ele sacrificou-se. Raditz olha para Goku, para o buraco em seu próprio peito, para Piccolo. A realidade da situação o atinge. Ele foi derrotado, morto por seu próprio irmão e um Nameku Seijin. A arrogância se desfez, substituída por ódio e raiva. Seu maldito Nameku Seijin! Raditz cospe as palavras, sua voz fraca, mas cheia de veneno. Você pensa que venceu? Tolos! Mal sabem vocês que eu não sou o único. Ele tosse sangue, lutando para respirar. Eu enviei uma mensagem para meus companheiros antes de vocês chegarem. Eles sabem sobre as esferas do dragão. Eles virão para a Terra. Vegeta e Nappa são muito mais fortes do que eu. Eles virão em um ano. Em um ano, este planeta estará condenado. Com estas palavras proferidas com as últimas energias, o corpo de Raditz finalmente cede. Seus olhos se esvaziam e ele tomba para trás. O corpo de Goku ainda preso brevemente ao seu, antes que ambos caiam no chão com um baque surdo, um ao lado do outro. A vida Saiyajin de Raditz se extingue, e a luz da esperança que o macanco-sapo trouxe é imediatamente ofuscada pela terrível profecia. Piccolo, ofegante, observa os corpos dos dois Saiyajins caídos. A vitória é amarga. Goku está morto. E a Terra agora enfrenta uma ameaça ainda maior. Dois Saiyajins, muito mais poderosos do que Raditz, a caminho da Terra. A revelação de Raditz ecoa em sua mente. Eles virão em um ano. Um ano para se preparar, um ano para se fortalecer. A atenção de Piccolo então se volta para o corpo sem vida de Goku. Uma aura espiritual começa a surgir do corpo de Goku, um brilho suave e translúcido que se eleva lentamente para o céu. É a alma de Goku partindo para o outro mundo. A visão é serena, um contraste com a brutalidade da batalha. A cena final da parte 1 do capítulo 4 mostra Piccolo observando a alma de Goku ascender. Seus pensamentos não são de luto, mas de estratégia. Ele precisa encontrar uma forma de lidar com a nova ameaça.
e ele sabe que o tempo é crucial. Que momento intenso e cheio de reviravoltas! A morte de Goku, o sacrifício e a terrível revelação de Raditz. O cenário para a próxima grande saga está montado. Capítulo 4. O Grande Inimigo em Comum, Parte 2. A fumaça da explosão do Macancossapo começa a se dissipar completamente, revelando a paisagem devastada. O chão está marcado por crateras e fragmentos de rocha pulverizada. No centro dessa desolação, jazem os corpos de Raditz, o Saiyajin invasor, e de Goku, o herói da Terra, ambos com um buraco mortal atravessando seus peitos. O silêncio que se segue é pesado, um testemunho mudo do sacrifício monumental que acabou de ocorrer. O corpo de Goku, antes vibrante e cheiro de vida, agora repousa inerte, sua expressão final de uma determinação serena. Piccolo está de pé, a poucos metros dos corpos, ofegante. O suor escorre por seu rosto e seus músculos tremem de exaustão. Seus olhos, vermelhos intensos, estão fixos nos dois Saiyajins caídos. A vitória é amarga, tingida pela perda de Goku e pela terrível profecia que Raditz soltou em seus últimos suspiros. A voz de Raditz, fraca, mas carregada de ódio, ainda ecoa na mente de Piccolo. Eles virão em 1 ano. Vegeta e Nappa são muito mais fortes do que eu. Este planeta estará condenado. A revelação martela na mente de Piccolo. 2 Saiyajins, mais fortes que Raditz, e apenas 1 ano para se preparar. O peso dessa informação é imenso. O planeta Terra, que ele, Piccolo, um dia desejou conquistar, agora está sob uma ameaça existencial que ele sozinho não pode deter. Sua natureza calculista entra em ação. Ele não pode se dar ao luxo de lamentar. A sobrevivência é a prioridade. Ele vira sua atenção para o corpo de Goku. Uma energia peculiar, quase etérea, começa a se desprender do corpo sem vida. É a alma de Goku, uma esfera translúcida e brilhante que se eleva suavemente para o céu, ganhando altura e se tornando cada vez menor, até desaparecer completamente na imensidão azul, partindo para o outro mundo. Piccolo observa o fenômeno sem piscar. A morte de Goku é um fato, mas o potencial que ele representava e o que pode vir a acontecer com o planeta sem ele são preocupações que agora recaem sobre os ombros de Piccolo. A cena então se muda para o pequeno Gohan, que ainda está inconsciente, deitado no chão a alguma distância, onde Raditz o havia deixado. A aura de poder que o envolveu durante seu breve e explosivo surto já havia desaparecido, e ele volta a ser apenas uma criança adormecida. Piccolo se move em direção ao Gohan com passos determinados. Ao chegar perto do menino, ele se ajoelha, examinando-o cuidadosamente. Gohan parece estar bem, apenas exausto. Piccolo observa o Gohan com uma intensidade diferente. Ele se lembra daquele súbito e monstruoso aumento de poder que até mesmo o Scouter de Raditz não conseguiu medir direito. Um poder bruto, latente, que só se manifesta em momentos de extrema emoção. Esse poder, para Piccolo, é uma revelação. É a chave. Esse garoto, Piccolo murmura, para si mesmo, sua voz rouca, quase um sussurro. Ele tem um potencial incalculável. Se eu conseguir treiná-lo, moldá-lo, ele pode se tornar uma arma, a única esperança que temos contra os outros Saiyajins. O plano começa a se formar. Ele não pode enfrentar Vegeta e Nappa sozinho. Goku está morto, mas Gohan é a nova variável. Ele é a chance da Terra. E Piccolo, com sua natureza pragmática e sua visão de longo prazo, decide que fará de Gohan o guerreiro que a Terra precisa, não importa o custo. Ele pega Gohan, ainda inconsciente, com um cuidado surpreendente para um demônio como ele. Ele o segura em seus braços, os olhos fixos na criança. O plano de treinamento que ele tem em mente é severo, brutal, mas ele acredita ser necessário para liberar o poder oculto de Gohan antes que os novos Saiyajins cheguem. A cena se desloca para os outros amigos de Goku, que estavam observando o confronto de longe, escondidos entre as rochas. Bulma, Titi e Mestre Kame emergem do seu esconderijo, seus rostos pálidos e chocados.
Eles presenciaram a morte de Goku, e a dor e o luto são palpáveis em seus semblantes. Titi solta um grito de angústia ao ver o corpo inerte de seu marido e corre em direção a ele, ignorando o perigo. Bulma, mais racional, tenta contê-la. Titi, espere, é muito perigoso. Mas Titi já está ao lado de Goku, ajoelhada, com as mãos trêmulas sobre seu peito. Goku, não! Goku, por favor, acorde! Ela implora, suas lágrimas caindo sobre o corpo do marido. Sua voz está cheia de dor e incredulidade. Piccolo, com Gohan nos braços, observa Titi por um momento. Ele não sente pena. A emoção é uma fraqueza que ele despreza. Sua missão agora é preparar Gohan, e ele não pode permitir que as emoções de Titi interfiram. Chega de lamentações, Piccolo declara, sua voz dura e fria, rompendo o silêncio do luto. Titi ergue o rosto, chocada pela interrupção. Este pirralho vem comigo. Ele aponta para Gohan. Ele tem um poder oculto que pode ser a única esperança para a Terra. Eu vou treiná-lo. Vou transformá-lo em um guerreiro. E ele não será fraco como o pai dele foi no final. Titi, ainda em choque pela morte de Goku, se levanta furiosamente. O quê? Você não vai levar meu filho? Ele vai ser um estudioso, não um lutador. Solte Gohan agora mesmo, seu demônio. Ela avança em direção a Piccolo, mas sua fúria é inútil contra a força do Namekuseidin. Ele a ignora por completo. Com um movimento rápido, ele decola, voando para longe com Gohan sem olhar para trás. Ele não tem tempo para discussões. O futuro do planeta depende de sua decisão. Titi, desesperada, tenta alcançá-lo, mas é tarde demais. Piccolo desaparece rapidamente no horizonte, levando consigo a única esperança de Titi para uma vida pacífica para seu filho. Ela cai de joelhos novamente, soluçando incontrolavelmente ao lado do corpo de Goku. Bulma e Mestre Kami se aproximam, consolando Titi. O Mestre Kami olha para o céu onde Piccolo desapareceu, seus olhos expressando uma profunda preocupação. Ele sabe que a decisão de Piccolo, por mais dura que seja, pode ser a única chance. Ele também sabe que o treinamento de Piccolo será rigoroso e cruel. A cena finaliza com o corpo de Raditz, agora apenas uma casca vazia, e o corpo de Goku, ambos no chão. A luz do dia começa a diminuir e as sombras se aprofundam. A Terra, que parecia segura, agora está sob a ameaça de uma invasão alienígena ainda mais poderosa, e a única esperança repousa sobre os ombros de uma criança de 4 anos sendo treinada pelo seu antigo inimigo. O sacrifício de Goku abriu o caminho para uma nova era de desafios. E o tempo, apenas 1 ano, será crucial para determinar o destino de todos. O arco de Raditz serve como um divisor de águas fundamental na narrativa de Dragon Ball. Longe de ser apenas um reencontro familiar, ele mergulha a série em uma nova dimensão de perigos e revelações cósmicas. A chegada de Raditz não apenas redefine a origem de Goku como um Saiyajin, desfazendo sua identidade como um terráqueo comum, mas também eleva dramaticamente as apostas. Pela primeira vez, os heróis da Terra enfrentam uma ameaça que exige o sacrifício de seu próprio campeão, culminando na trágica e heróica morte de Goku. Esse ato desesperado não só salva o presente, mas também joga uma sombra sobre o futuro, com a profecia da chegada de Saiyajins ainda mais poderosos. Mais do que apenas um arco de introdução de novos vilões, o arco de Raditz é sobre transformação e legado. Vemos o potencial latente de Gohan, uma criança que, em meio ao terror, demonstra um poder extraordinário, tornando-se a nova e inesperada esperança da Terra. A aliança forçada entre Goku e Piccolo e o subsequente brutal treinamento de Gohan pelas mãos do Namekuseidin sublinham a urgência e a gravidade da ameaça que se aproxima. Este arco não só encerra uma era de inocência para os guerreiros Z, mas também planta as sementes para um futuro de batalhas épicas, sacrifícios ainda maiores e a incessante busca por poder para proteger aquilo que é amado.